Pessoal, hoje nós vamos estar falando de tipos de medidores de vazão, específico macromedidores, ou seja, macro porque são medidores de diâmetros maiores para que sejam colocados nas redes de distribuição, visando o quê? O monitoramento com que essa água está sendo ou captada de um manancial ou distribuída para a rede de distribuição. Então, a gente que trabalha com perdas em sistema de distribuição, é fundamental medir de forma correta. E os macromedidores, entender um pouco do princípio, é fundamental. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar os tipos de macromedidores que tem e também vamos entender um pouco do conceito sobre vazão, porque é fundamental depois para a escolha adequada do medidor de vazão. Então, o que a gente vai aqui falar dos equipamentos? Ele vai medir vazão volumétrica. Na literatura que a gente usa mais convencional as unidades são litros por segundo, metro cúbico por hora ou litro por hora. Na verdade, em sistema de distribuição de água, as unidades mais comuns é litro por segundo e metro cúbico por hora. No nosso canal a gente já mostrou como que converte litro por segundo para metro cúbico por hora. A gente multiplica 3,6. Então, por exemplo, 100 litros por segundo multiplicado por 3,6 é 360 metro cúbico por hora. Tá? E o que é vazão? É a quantidade de água que passa em volume, ou metro cúbico ou litro, por unidade de tempo. Então, quantos metros cúbicos ou quantos litros passou por unidade de tempo, por segundo, por minuto, por hora. Por isso que sempre a unidade é volume por tempo. Então isso é vazão volumétrica. A gente também já viu no nosso canal como que a gente calcula a vazão volumétrica de uma tubulação. É a área da seção transversal vezes a velocidade que está passando do fluxo. Tá? Então a velocidade, a unidade é metro por segundo, a área normalmente é em metro quadrado, né? Metro quadrado vezes metro por segundo me dá a unidade em metro cúbico por segundo. Então repara que quando a gente vai medir a vazão numa tubulação de água, a área da seção transversal da tubulação ela é fixa. Então um tubo de 300 tem um diâmetro de 300 milímetros, a área desse tubo é π vezes o diâmetro quadrado sobre 4, ou seja, a área de uma seção circular. Aquela área não muda, ela é fixa. O que vai mudar para calcular a vazão é justamente a velocidade. Quanto maior a velocidade da água dentro do tubo, maior a velocidade, maior a vazão, porque a área da seção transversal é sempre o que? Constante. Então, bora lá. Só que a velocidade dentro do tubo, ela não é igual em todas as seções transversais. Então vamos imaginar cortar a tubulação aqui. A gente já viu isso inclusive numa aula conceitual de pitometria, em que a gente viu que a velocidade que eu tenho dentro da seção transversal, quando o fluxo é laminar, o que é laminar? Quando eu não tenho um fluxo de água batendo no outro que me dá algum tipo de um escoamento que me dá uma turbulência. Então isso daqui é laminar, tá certinho, ou seja, um trecho reto em que a velocidade está correndo uma camada da água em cima da outra certinha. Essa velocidade laminar, quando ela tem dessa forma, eu tenho que no meio do tubo, que é a parte mais longe dos extremos, é onde eu não tenho atrito mais longe com as paredes laterais. Nas paredes laterais é onde a água encosta com o atrito nas laterais, e isso daqui, esse atrito me segura um pouco o deslocamento da água. Então imagina a água vindo, passando por esse atrito, eu tenho o contato com o tubo e a minha diminui a velocidade. A partir do momento que eu distanceio do tubo, tá, da parede do tubo, meu atrito começa a diminuir e a minha velocidade começa a aumentar. Então se a gente parar para pensar, qual o ponto do tubo que eu estou mais distante das paredes? É justamente o centro. Se eu estou mais distante das paredes, no centro eu tenho a velocidade máxima e no mínimo eu tenho, nos extremos eu tenho a velocidade mínima de uma parábola, tá? Então bora lá, o que a gente vai ter aqui? Se a gente pudesse pegar um papelzinho, colocasse dentro do tubo, justamente no meio, e o mesmo outro tipo de papelzinho, igualzinho a esse, colocasse no outro lado, você ia ver que esse papelzinho do centro ia deslocar mais rápido do que o papelzinho que está lá em cima, porque esse está mais próximo da parede do tubo e a velocidade aqui em cima é mais lenta do que a velocidade aqui no centro, que é máxima. Então vamos lá. Se o medidor de vazão, ele mede, eu preciso que ele meça a velocidade, pois a área do tubo, que a seção circular não muda, o que muda é a velocidade, desculpa. O
que eu tenho aqui então? Eu tenho que adotar qual velocidade daqui, se eu tenho a máxima e a mínima nos extremos. Eu tenho que adotar a velocidade média que eu tenho nesse sistema. Só que uma parábola, como que eu tiro a velocidade média? Aí que entra inclusive os cálculos, que teríamos que fazer uma integral disso daqui. Quem já fez aí cálculo 1, cálculo 2, sabe o que é uma integral para tirar a velocidade média. Mas na prática a gente não faz dessa forma, e aí nós vamos estar falando aqui sobre o conceito de como tirar essa velocidade média também. Isso daqui é na prática, numa tubulação que eu tenho de 250 milímetros, a gente colocou o tubo pitot em diferentes profundidades dentro deste tubo, tiramos a velocidade numa seção transversal de um tubo de 250 milímetros, tá? E medimos a velocidade. Repara que na metade de 250 milímetros, é justamente na metade a 125 milímetros, a gente tem no caso aqui a velocidade máxima acontecendo nele. Repara que a gente forma nesse caso tipo uma parábola, mostrando que o fluxo nessa tubulação está laminar. Agora, se a gente pegar uma outra tubulação, numa outra situação na prática, em que eu tenho aqui um tubo de 200 milímetros, repara que a parábola que foi tirada a velocidade, repara que não está uniforme essa parábola. Você vê que ela está totalmente fora de ser uma parábola, mostrando que esse fluxo não está na condição ideal laminar. Ou seja, eu tenho interferências para trás, ou incrustação, ou isso está próximo de um registro, ou está próximo de uma curva, que me faz ali a água não ficar laminar, ela ao bater numa curva, ao bater num registro, dá um tipo de turbulência e ele fica numa condição que me não dá a condição ideal de medição. Então repara que o medidor de vazão, o correto dele é sempre ser instalado num trecho reto. O que é a ideia de ser num trecho reto? Que eu consiga buscar uma situação o mais próximo possível de um laminar, que nessa situação eu tenho melhor precisão de leitura. Então, sempre que for instalar um medidor de vazão, o recomendado é que pegue um trecho reto. E cada medidor de vazão, cada tecnologia recomenda qual o distanciamento de trecho reto. Tem uns que pedem trecho retos maiores, tem outros que pedem trecho retos menores. E tem tecnologia, inclusive hoje no mercado, que fala que pode ser colocado um medidor de vazão sem necessidade de trecho reto, ou seja, ele consegue fazer a medição sem ter necessidade daquela laminarização, ou alguns dele conseguem laminarizar. O que é laminarizar? Diminui a seção interna da tubulação e ele tem uma tecnologia que consegue laminarizar o fluxo para que a medição seja correta. Então, cada equipamento, antes de você instalar, é importante você ver o catálogo do fabricante e ver o trecho reto que ele pede para que ele consiga fazer a medição de forma correta, tá? Aqui a gente percebe um tubo incrustado e na prática existe isso realmente no sistema de distribuição. Essa incrustação, quando a água passa, causa uma turbulência na água e aí, se eu instalar um medidor de vazão na sequência aqui, a chance dele medir não corretamente é grande, em virtude que eu não tenho o fluxo no escoamento laminar. Nós vamos estar falando dos tipos mais comuns que tem de medidores de vazão. Tem o de inserção, o carretel, o eixo e o roscado. Nesse caso que eu estou dizendo aqui, o carretel, o eixo e o roscado, é simplesmente a forma da conexão dele com a tubulação que muda, tá? E o de inserção é um princípio em que a gente insere ele não cortando a tubulação. A gente pode instalar até em carga, que em carga a gente não para o fluxo para fazer a sua instalação. Então acaba que o de inserção, nós vamos estar falando daqui a pouquinho, ele tem uma grande vantagem do que desses outros, pois esses outros eu tenho que parar o fluxo para me instalar ele e aí eu faço as conexões na tubulação instalando. O de inserção eu tenho uma grande vantagem que eu não paro o fluxo e aí eu consigo instalar ou um colar de tomada e um registro de derivação, instalo ele, por isso a furação é em carga e com isso eu não preciso parar a instalação e se torna mais barata a instalação. Então a gente percebe aqui medidores de inserção na tubulação. Neste caso, o princípio de medição dele é eletromagnético. Nós vamos estar falando num outro vídeo aula o que é o princípio de medição eletromagnético, mas ele, ao ser inserido na tubulação, o fabricante já vai te falar em que posição dentro da tubulação que você vai colocar, pois o princípio dele é de medir a velocidade. A área da seção transversal, conforme a gente já falou, você precisa alimentar ele para dizer qual é a área e ele vai medir a velocidade. Lembrando que a gente tem na nossa fórmula lá atrás, se eu tenho a área do tubo,
vezes a velocidade que o equipamento está medindo, ele mesmo já tira a vazão. O problema é que esse equipamento de inserção, eu penetro ele dentro da tubulação, nós vamos ver uma imagem aqui, ó. Então tá aqui ele, eu vou penetrar ele dentro da tubulação onde vai estar o sensor. Então eu posso colocar ele em diferentes profundidades dentro da tubulação. E aí o fabricante já vem te dizendo em qual profundidade você coloca. E aí ele vai te falar, tem fabricantes que falam assim, ele tem que colocar na profundidade aonde a velocidade é média. Então vamos supor, aonde a velocidade é média nessa tubulação? Acabei de falar que a máxima é aqui e a mínima nos extremos. Aonde que está a média? É difícil de afirmar onde está a média, até mesmo porque cada situação eu tenho uma parábola totalmente diferente. Então penetrar ele aonde ele é a média, isso tem uma realidade muito com o laboratório. O laboratório você tem condições ideais aonde você tira uma parábola e aí você posiciona onde é. Por exemplo, já vi situações que fala que é 1/8 do diâmetro do tubo. Então você pega o diâmetro do tubo, 1/8 divide por 8 e você penetra nesse espaçamento que seria 1/8. Então cada fabricante fala aonde posicionar. O problema é que aonde você posiciona, ele fez esse teste no laboratório. Qual é essa posição recomendada no fluxo laminar de uma forma ideal? Na prática, a gente não tem isso aqui laminar certinho. Na prática, a gente já viu que a gente tem situações que aproximam de um laminar e situações que estão longe de ser laminar. Então, o medidor de inserção, quando ele só fala, põe numa determinada posição, o erro de medição se torna maior porque eu já não estou medindo ali com uma velocidade média, pois eu não tenho certeza que a velocidade média é naquele ponto. No entanto, tem outros medidores de inserção que aí sim é interessante de mercado, que você tem que verificar que são pouquíssimos que tem, que você vai penetrar ele em várias posições. E aí, ao penetrar ele em várias posições, agora ele vai gerar uma curva real do sistema, ou seja, ele vai entender que aquela curva é o real, não é mais uma curva de laboratório, e ele, ao colocar na posição que ele pede para colocar, ele faz o ajuste do que realmente está acontecendo no campo. Então, alguns medidores do mercado te permitem tirar esse perfil de velocidade. Esses medidores tendem a ser mais precisos do que aqueles de inserção que te pede somente para pôr numa determinada posição, que é a posição da velocidade média, sendo que na prática a gente não sabe aonde é essa posição ideal da velocidade média sem tirar o perfil de velocidade adequado. Então tome muito cuidado da tecnologia de inserção. Se o instrumento não tira o perfil de velocidade e com isso ele ajuste o erro aonde realmente ele está colocando, se o equipamento não tem isso como opção, não sugiro de você comprar um de inserção sem ter esse ajuste do perfil de velocidade, pois o erro dele começa a ser muito alto, pois na prática é diferente do laboratório. Tá? Bora lá, aqui a gente tem algumas limitações também de um medidor de inserção. Isso daqui foi usado para água bruta no interior de São Paulo. Eu não recomendo de inserção para água bruta, pois a sujeira que vai acumulando em virtude da água bruta na ponta do equipamento, pois ele fica no meio do fluxo ou em alguma seção que a velocidade bate diretamente nele e a sujeira vai acumulando inclusive nos seus eletrodos, e aí com isso você tem que tirar ele e fazer uma limpeza com mais frequência. Lembrando que toda vez que você tira esse instrumento, você tem que voltar ele na posição ideal, adequada, para que o princípio de medição seja adequado. Inclusive, na prática, uma das limitações que tem esse equipamento é se alguém for mexer nisso daqui. Mexeu nele, ele não está mais na posição em que foi recomendado inicialmente para obter a velocidade média, tudo o princípio de medição começa a errar. Então ele é mais sensível na prática se alguém mexer nessa posição. Então para água bruta tem uma grande limitação, que é a sujeira que vai se acumulando, pois ele fica no meio da interferência do fluxo. Ele causa, inclusive, uma pequena turbulência no fluxo, pois ele está no meio da seção ali, passando o conduto. Tá? Um outro tipo de equipamento que tem no mercado são dos carretéis. Quando a gente fala carretel é porque ele é entre flanges. Então, quando a gente fala medidor carretel, é que ele vai ser instalado entre flanges. O que você precisa olhar nessa situação com muita cuidado? Primeiro é as furações entre as flanges,
que existem furações para PN10 ou PN16, que é de acordo com a pressão que tem a tubulação, e com essas PNs, assim, que é a classe de pressão, pode ter furos maiores ou menores de diâmetro ou quantidade de furos. Então, quando você compra um medidor, você tem que especificar qual é a furação que você precisa da flange para que essa conexão seja apropriada. Uma outra situação é que nessa junção você coloca uma borracha, né, de vedação, que é o anel de borracha, para que não tenha vazamento, e esse anel de borracha muitas vezes as pessoas cortam no local, e se ela ficar alguma rebaba pelo lado de dentro, significa que o fluxo de água ao bater nessa rebaba vai causar uma interferência no fluxo aqui dentro e o erro de medição começa a acontecer. Então sempre que colocar a borracha nas flanges, ela tem que ser cortada com a mesma dimensão da flange, porque esse cuidado precisa ter, e na prática a gente vê muitas pessoas durante a instalação não tendo esse cuidado, tá? Esse é um medidor carretel que você tem que olhar, de acordo com a norma do fabricante dele, qual é o diâmetro, qual é o distanciamento que eu preciso ter de trecho reto a montante e jusante para que eu tenha o fluxo laminar, tá? Então, por exemplo, se for um medidor eletromagnético carretel dos mais convencionais que tem, ele pede 5 vezes o diâmetro. Então, se o fluxo é para lá, ele pede trecho reto 5 vezes o diâmetro e 2 vezes o diâmetro. O que significa isso? Se for um tubo de 100 milímetros, 5 vezes 100 milímetros me fala 500 milímetros, que é 50 centímetros, eu preciso de 50 centímetros de trecho reto antes, e no caso, 2 vezes o diâmetro, se for de 100 milímetros, 2 vezes 100 milímetros, é 20 centímetros, eu preciso de 20 centímetros de trecho reto depois, para que eu tenha a garantia que eu estou no fluxo recomendado pelo fabricante, que é laminar, tá? Então, esse medidor também pode ser flangeado da tecnologia ultrassônico, existe dele flangeado ultrassônico, e aí você tem que ver o que o fabricante recomenda de trecho reto, tá? Então, flangeado ele pode ser tanto eletromagnético carretel, como ele pode ser o ultrassônico carretel, também como tecnologia. A gente vê outros aqui que são medidores carretéis, tá? Esse daqui é um eletromagnético carretel, em que aqui você não tem o elemento secundário nele, tá? Você não tem um display nele. Então a gente chama isso de elemento primário. Através de um sistema de cabeamento, o cabo leva até onde está o display do elemento secundário. Tem momentos que o elemento secundário já vem junto com o elemento primário. Então, quando você compra o instrumento também, é importante você especificar se o elemento primário, que é a eletrônica dele, já vem junto conectado com o elemento primário. É interessante muitas vezes, para você não ter que entrar dentro de uma vala para visualizar, que o elemento secundário fica fora da vala, para você conseguir ter livre acesso para ver o volume que está passando ali ou a vazão. Então, normalmente é muito comum você comprar um elemento primário, através de cabeamento instala o elemento secundário num outro lugar. Então a gente percebe aqui um outro tipo de conexão, que você compra um medidor que na verdade ele é wafer, tá? Que wafer em inglês é sanduíche, tá? Então você vê que ele não vem com as flanges. Então as flanges ficam do lado de fora, tá? E aí você, através de uma haste roscável, você vem e faz o aperto dele com as duas flanges que estão do lado de fora, fazendo justamente um sanduíche nele. Então é um outro tipo de equipamento que se tem no mercado, que em virtude de baratear, porque ele não vem com o sistema de flangeamento, então a estrutura dele fica mais barata, mas na verdade ele é menos utilizado. Então no mercado eu vejo pouquíssimos desses equipamentos sendo comprados, e o mais convencional é de realmente comprar o do tipo carretel e não o tipo wafer, mas aqui eu estou trazendo para vocês a tecnologia. E existe ele roscável, que é o tipo de conexão, tá? Que você faz a conexão por rosca. Também é menos convencional de se ver no mercado. O que é mais convencional que se vê é o do tipo carretel, que a gente vê mais comum. Aqui a gente tem um outro tipo de tecnologia, que a grande vantagem dele é que eu não preciso cortar a tubulação, que é o ultrassônico clampon. Então ele tem 2 sensores que ele abraça a tubulação, e de acordo com a especificação que você pede do tubo, tanto do material, bem como também o diâmetro do tubo, ele vai te dar qual é o espaçamento que você tem que instalar um sensor do outro. Esse tipo de tecnologia eu gosto muito de utilizar para ser um instrumento de checagem dos outros instrumentos, pois ele é portátil, eu levo ele para os determinados locais e quero checar outros instrumentos de medidores de vazão.
Cuidado que na prática tem diversos equipamentos desses no mercado que infelizmente a tecnologia não é tão boa e a medição também não é confiável. Então tem marcas confiáveis e tem marcas que não são confiáveis, como todos os outros convencionais. Mas de marcas confiáveis, esse equipamento ajuda muito, ter um equipamento desse portátil para você andar com ele, estilo apitometria, para você fazer a checagem dos outros medidores que estão instalados no seu parque. O que é muito convencional de existir no parque de medição de vazão? É justamente o mais vendido e o mais comum do seu ter é o eletromagnético carretel, onde o elemento primário fica dentro da vala e o elemento secundário fica fora da vala. Se você tem uma eletrônica igual a essa, um equipamento igual a esse, que é um ultrassônico clampon, você anda com ele e vai fazendo a checagem dos outros instrumentos para ver se o desvio está sendo coerente. Lembrando que o desvio desse equipamento, em virtude de eu cortar a tubulação e ali instalar ele numa seção que é inteira nova, e se ele estiver respeitando todos os procedimentos de instalação, o que tende a ter menor erro de medição é o eletromagnético carretel. Então, quando a gente coloca um equipamento igual a esse, um clampon, na sequência do eletromagnético carretel para verificar se ele está marcando corretamente, você tem que considerar o desvio como sendo o erro permitido por esse equipamento e olhar pelo fabricante qual é o erro que ele tem, se é 1%, 2% ou 0,5%, para que você fale que ele está dentro do erro recomendado do pior equipamento, que esse equipamento é pior. Lembrando que eu estou falando para fazer checagem, eu não estou falando calibração. Esse equipamento não é utilizado para calibrar esse. Aquele equipamento é utilizado no campo, pela facilidade que eu tenho de instalar, para checar se a medição está dentro do erro maior, que é o erro desse. Então ele não calibra, ele checa se a medição está apropriada ou não. Existe também de mercado os medidores que são físicos, eu falei até agora daqueles medidores eletromagnético e o ultrassônico, são tecnologias eletrônicas, né? E aqui a gente está falando agora de um princípio de medição física, que é o Voltman, que é como se fosse um hidrômetro grande, vem cada vez menos sendo utilizado no mercado, pois a tendência é usar o eletrônico, então ele tem uma hélice por dentro, que ao girar essa hélice, é igual um hidrômetro, ele começa a marcar o volume que está passando. Em virtude do desgaste do equipamento, ele tem uma vida útil menor do que os eletrônicos, no entanto, ele é muito mais barato, né? Porém, a sua tecnologia é mais ultrapassada, com menos precisão de leitura, então está se usando pouquíssimos ainda no mercado os hidrômetros Voltman. Vamos lá agora, um exemplo que eu tinha dado de instalação de um eletromagnético carretel. Repara que se o fluxo está nesse sentido, no caso deste fabricante, ele pede que a instância antes dele seja 5 vezes o diâmetro e depois dele seja 2 vezes o diâmetro, para a gente ter um trecho reto para ter aquela laminarização do fluxo e com isso eu ter precisão de leitura. Um fabricante também, igual a esse, por exemplo, ele pode aqui falar que tem um outro tipo de tecnologia que eu não preciso de trecho reto. Ele pode ser conectado direto entre curvas porque ele tem uma tecnologia interna que laminariza esse fluxo. Então, de acordo com o fabricante e o modelo dele, é importante você analisar se precisa do trecho reto ou não. Se nesse caso precisa do trecho reto e você não instalou esse trecho reto, o medidor já não vai estar dentro do erro dele garantido pelo fabricante. Repare que é muito comum nos projetos o distanciamento o pessoal pega da flange até a curva. O fabricante fala que é do meio do tubo até a curva, mas eu nos meus projetos, para ter uma garantia um pouco maior, eu também gosto de trabalhar da flange até a curva, pois você fica a favor da segurança. Mas se você tiver no campo e você tiver sem espaço nenhum, seguindo o próprio fabricante, você pode pegar do meio do tubo, do meio do medidor, até o extremo, 5 vezes o diâmetro e 2 vezes o diâmetro de jusante. Vamos lá, pontos de instalação. Nunca recomendado instalar o tubo na descida. Na descida, em virtude da força gravitacional, tá? Pode formar o vácuo, chupar essa água aqui e esse vácuo me atrapalhar toda a precisão de leitura, tá? Então, o recomendado que a gente tem é instalar no trecho reto e na vertical subindo pode. O que não pode é descendo. Nesse caso, ele não está recomendando instalar nessa horizontal, por que que não está? Aqui é boca livre, ao ser boca livre, isso daqui pode formar um vácuo e me dar alguma seção não cheia dessa tubulação. Fora isso, um grande problema de instalar nesse cavalete é a presença de ar. O ar normalmente tende a subir na parte mais alta da tubulação
tubulação e esse ar aqui presente pode me atrapalhar a medição. Então nunca é recomendado instalar num cavalete igual a esse para que a gente evite o ar presente aqui e atrapalhar no princípio de medição. Vamos lá, depois aqui de uma válvula de controle, então vamos pensar numa válvula que seja borboleta ou até gaveta. Como ela me dá uma interferência tão grande, ele pede 30 vezes o diâmetro, então o fluxo de água está nesse sentido. Então se o tubo aqui é de 100 milímetros, 30 vezes 100 milímetros, eu estou falando que é 3 metros de comprimento depois de uma válvula de controle. Ah, Luciana, minha válvula trabalha inteira aberta. Se ela trabalha inteira aberta, não precisa ser 30 vezes o diâmetro. Pode ser 5 vezes o diâmetro, que é a interferência. Aqui é controle, é o seguinte, é uma válvula que fica estrangulada. Eu vou abrindo, vou fechando ela, meia seção, 5 voltas, 20 voltas. Quem nunca trabalhou em sistema de abastecimento, que às vezes a galera fala assim, vou deixar 10 voltas abertas, 5 voltas até abertas e assim por diante. Aí, se eu fico nessa com voltas aberta ou fechada, a minha interferência no fluxo é tão grande, aí eu peço 30 vezes o diâmetro para que a gente tenha essa garantia, tá? Então, ó, se eu tenho a chegada de um reservatório por cima, para a gente afogar a tubulação, sempre colocar uma tubulação para cima, uma curva, outra curva descendo, para me garantir que essa seção está cheia. Eu já vi vários equipamentos entrando por cima do reservatório que ele vem e já cai aqui, sem ter essa curva, e aí eu não garanto que essa seção está cheia. E aí, não estando a seção cheia, igual está aqui, ó, uma saída assim, a seção aqui, ela começa a encher depois de um determinado trecho e eu não tenho tubo conduto forçado e a minha medição se torna errada. Então, um segredo para isso é fazer curvas para cima, tá? Conforme a gente falou, na subida ou na diagonal, pode ser na diagonal sempre no sentido superior, não é recomendado nessa parte de cima em virtude do acúmulo de ar, tá? No cavalete na parte de cima, e na descida, mesmo que seja na diagonal, não recomendado para que a gente tenha erros de medição. Diagonal sempre que for na subida, nunca na descida, tá? Jamais instala o medidor do lado de sucção da bomba, então vamos imaginar uma bomba que está puxando aqui e o medidor está antes da bomba, a sucção. O que acontece? Ele tem um revestimento do lado de dentro que, se ele ficar trabalhando succionado e não pressão positiva, chupando isso daqui, o revestimento vai descolando do equipamento. E ao ir descolando do equipamento, você vai perder esse equipamento rapidamente. Então ele até mede a velocidade na sucção, mas devido à sucção ele vai comprometendo todo o revestimento, por isso que ele é sempre bom trabalhar onde a pressão é positiva. O que é pressão positiva? A água pressiona de dentro para fora, então ela faz uma força nas paredes do tubo, a sucção chupa isso e aí estraga o revestimento do equipamento, tá? Então válvulas de controle devem ser instaladas jusante do medidor de vazão, sempre bom. Você lembra do diâmetro aqui de 30 vezes? Se você tem uma válvula de controle, o que é sempre bom? Instala depois do equipamento, para que você não tenha necessidade desse trecho reto todo. Não instala a válvula de controle antes, instala depois, que você não exige tanto trecho reto assim. Tá? Aqui tem um medidor mecânico, que é o contrário do eletrônico. Aquilo que a gente falou tudo ali era um eletromagnético de carretel de modelo. O hidrômetro aqui convencional, só para vocês verem a pazinha dele que tem, que isso vai se desgastando ao longo do tempo. E aí esses princípios de medição física estão cada vez menos sendo utilizados e os eletrônicos, a tendência é ser melhores do que os mecânicos que tem. Um outro mecânico que tem para vocês verem a hélice, tá? Outras aulas a gente vai dando sequência aqui de medições. Vamos entrar depois num capítulo em que nós vamos medir vazões no setor de distribuição, mas hoje no vídeo eu queria estar mostrando para vocês alguns conceitos de medidores de vazão para que a instalação também seja correta de acordo com a tecnologia que você vai adotar.